Muito bem, então estamos aí terminando hoje a série de pregação na carta aos Romanos. E quarta-feira terminamos a carta aos Hebreus, pelo menos creio que sim, né? Acho que tinha mais alguma coisinha lá sobre toda a carta, um resuminho lá, mas creio que nós não vamos passar isso para os irmãos. Mas hoje então estaremos terminando a carta aos Romanos, com 49 mensagens pregadas. Essa é a 49ª mensagem e última mensagem pregada na carta aos Romanos, pela graça de Deus. Amém? Realmente agradeço muito a Deus por ter passado por essa série de mensagens, tanto em Hebreus, às quartas-feiras, quanto em Romanos, aos domingos. E aí os irmãos estejam orando sobre as próximas pregações que nós vamos fazer, né? Esteja orando que Deus possa estar mostrando, né, se nós vamos pregar outro livros ou se nós vamos pregar mensagens temáticas. Então esteja orando sobre isso, ok? Para Deus realmente mostrar para nós o que vamos fazer nos próximos cultos. Lembrando então o tema da série de mensagens, que é Romanos capítulo 5, versículo 18, que diz tudo sobre a carta aos Romanos. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça de Deus, sobre todos os homens para a justificação de vida. Amém? Texto maravilhoso, né? Se os irmãos não decoraram, decore, né? Isso aqui, se você chegar para uma pessoa, você pode pregar o evangelho só com esse versículo, porque está dizendo tudo. O que está dizendo tudo sobre o evangelho? Hoje o nosso tema é o nosso trabalho na obra de Deus. O nosso trabalho na obra de Deus. Estamos aí então no último capítulo de Romanos e os últimos versículos da carta. Romanos capítulo 16, versículo 17 ao versículo 27. Romanos capítulo 16, versículo 17 ao 27. Aproveitando enquanto os irmãos estão abrindo aí a Bíblia, mandar um abraço para a irmã Divina Teixeira, também o José Santos Zambelli, que está acompanhando o culto pelo Facebook. Deus abençoe suas vidas e todos os outros que estão acompanhando pelo Facebook. Grande abraço, Deus abençoe sua vida. Vamos ler então o texto, Romanos capítulo 16, versículo 17 até o versículo 27, diz o seguinte: E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Saúda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que essa carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja, meu hospedeiro e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho
e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Ao Deus único, sábio, seja a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Maravilha, né? As últimas palavras escritas por Tércio. Talvez alguns ficaram surpresos aí, né? Escrita por Tércio, logicamente, a ditado, né, do apóstolo Paulo. Uma grande maravilha. E nós vamos então meditar no tema o nosso trabalho na obra de Deus. Oremos. Pai, pedimos mais uma vez a tua graça, a tua misericórdia para com a minha pessoa, para com a minha boca, que possa realmente sair palavras que são palavras do Senhor, que a sua palavra possa ser pregada genuinamente, que ela possa ser como ela sempre é, poderosa, eficaz, para chegar até o coração de cada um nessa noite e convencer, Pai, cada um daquilo que precisa ser convencido, que haja salvação, que haja realmente arrependimento, que haja edificação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos agradecidos. Amém. Os irmãos podem se assentar mais uma vez. Então, nós sempre lembramos um pouco sobre a carta, né? Os primeiros 11 capítulos da carta aos Romanos foca bastante sobre a salvação e a justificação do homem pela compaixão e o amor de Deus. No capítulo 12 ao capítulo 15, versículo 13, a palavra de Deus trata especificamente das boas obras do salvo. Lembrando que justificação pela fé primeiro, né? E depois você mostra essa justificação, essa salvação, pelas boas obras que você realmente deve fazer. Nessa carta também tivemos um dos desafios mais tremendos de toda a escritura bíblica. Só aqui tem o desafio de ser um sacrifício vivo, não só vivo, mas santo, agradável a Deus, como um culto racional, como realmente uma vida de sacrifício racionalmente, né? Ou seja, inteligentemente, você realmente sabendo o que está fazendo, sacrificando sua vida e assim agradando realmente a Deus, uma vida que é um culto, amém? Principalmente depois da salvação, né? Nós vimos aqui na carta também aos Romanos o princípio da tolerância, vimos também que temos uma liberdade perfeita em Cristo, ao contrário do que alguns pensam, né? Que o crente ele é preso, né? Que ele não pode fazer nada, é ao contrário, ele é liberto, ele é livre para fazer tudo, mas ele tem escolha, ele não é preso a alguns vícios, a alguns pecados. Então é totalmente o contrário, né? Então nós somos libertos não só dessas coisas, mas também livres dos rituais, né? Muitas religiões elas creem que se você não fizer aquele ritual, você vai ser condenado, você vai ser punido, né? Então nós somos livres desses rituais, cerimônias, teorias humanistas. Vimos também que nossa responsabilidade é edificar em amor aos irmãos e não ofender. Não deve sair palavras de ofensa de nossa boca. Vimos também que devemos viver em harmonia e paz, devemos buscar primeiro agradar a Deus, mas, ainda assim, sendo aprovado pelos homens. Que o nosso testemunho seja realmente vivo entre os homens. Vimos Cristo, que Ele é o maior exemplo, o exemplo supremo de alguém que não agradou a si mesmo, mas Ele deu a sua vida em favor de nós. E vimos que a chave para isso, pelo menos para nós vivermos dessa forma, é termos o mesmo sentimento. A igreja de Cristo deve ter o mesmo sentimento. E hoje, ainda na conclusão, né, começamos a conclusão na semana passada, e vimos aí o maior número de pessoas que o apóstolo Paulo já mencionou, né, nas suas cartas, aqui em Romanos. E ainda na conclusão, nós veremos hoje o que envolve
do que envolve o trabalho na obra de Deus. O que envolve o trabalho na obra de Deus. Lembrando que todo salvo está trabalhando na obra de Deus. Todo salvo é um obreiro. Eu sei que tem pessoas específicas, né, que recebem determinados cargos. E até alguns cargos são chamados de obreiros, né? Mas, literalmente falando, todo salvo ele já está na... Como é que chama o lugar lá da colheita? Fugiu a palavra agora? Seara, obrigado. Todo salvo já é colocado na seara lá para trabalhar. Então, não pense aqui agora que eu vou pregar uma mensagem pastoral, ou para pastor, ou missionário, ou aqueles que estão na frente do trabalho das igrejas. Não. O nosso trabalho na obra de Deus, todo salvo está realmente na obra. Então, o que envolve o trabalho na obra de Deus? Primeiramente, em nosso texto, versículo 17 ao versículo 20, nós temos os adversários. Temos os adversários. O trabalho da obra de Deus envolve pessoas, envolve seres também, que são totalmente contrário à obra de Deus, totalmente contrário ao que a obra de Deus faz. O que diz aí a palavra do Senhor em Romanos 16, versículo 17 e 20? Nós vamos relembrar o texto que diz o seguinte: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Os adversários. A obra de Deus sempre teve muitos adversários e inimigos. Desde o início, desde a época de Jesus Cristo, antes de Cristo, né? Então sempre teve. A obra que é realmente chamada obra de Deus sempre teve muitos adversários e inimigos. Os apóstolos tiveram que enfrentar muitas coisas, muitos adversários. Isso está bem claro, irmãos, em várias cartas do Novo Testamento. Sempre é mencionado pessoas contrárias, pessoas muitas vezes que não querem seguir a doutrina bíblica, mas querem introduzir algo extra-bíblico no meio do povo cristão. E hoje não é diferente. Hoje não é muito diferente daquela época. Os adversários ainda são os mesmos. Pelo menos assim, os objetivos são os mesmos, né? As pessoas são diferentes. Mas o adversário, o arquiteto, né, dos adversários, ainda é o mesmo. Mas assim como os cristãos do passado, e glória a Deus por isso, eles tiveram vitória em Cristo Jesus na obra de Deus, nós também teremos. Teremos vitória hoje. Primeiramente, aí a palavra de Deus fala sobre o nosso dever, a nossa responsabilidade na obra de Deus com respeito aí aos adversários. Qual é o nosso dever? O nosso dever é notar. O que é isso, pastor? Identificar. Não é só olhar, não é só saber, mas é identificar os falsos mestres e falsos irmãos. Quem são esses falsos irmãos? Conforme os 4 estudos que fizemos nas últimas semanas, né, na EBD. Os crentes nominais, né, o joio, né, conforme nós pregamos, que está no meio do trigo. Pessoas perdidas, mas está no meio do povo de Deus. Então, o nosso dever é identificar essas pessoas. Muitas vezes são mestres, pessoas que sabem ensinar, né, ou simplesmente falsos irmãos que têm pensamentos errados,
fora da Bíblia e ainda não se converteram, isso é o mais importante, ainda são perdidos. A Bíblia fala que nós devemos identificar, mas quando identificarmos, o que a gente deve fazer? Afasta-te dessas pessoas. Afasta-te. O pecado é identificado na Bíblia, pelo menos falado na Bíblia, simbolizado na Bíblia como o fermento, né? Muitas vezes também simbolizado como a lepra. Uma pessoa que está em pecado, ou até mesmo tem doutrinas erradas, isso é muito fácil, muitas vezes, levar pessoas com elas, né? Passar esses ensinamentos, e muitas vezes, como a Bíblia diz aí, né, eles têm facilidade para fazer isso. E acaba convencendo quem? Aqueles mais simples, que não têm tanto conhecimento assim da palavra de Deus. Talvez novos convertidos. Naquela época, Paulo estava falando dos mestres judeus, né, da religião judaica, logicamente, que tinham causado tantos problemas para as igrejas fundadas, muitas pelo apóstolo Paulo, né, então já conhecia, e ele era judeu, então ele já sabia como é que funcionava. Então, igrejas fundadas na Galácia, igrejas fundadas lá em Corinto, e em outras cidades também, que o apóstolo Paulo trabalhou. Eles pregavam, né, esses judeus, eles pregavam que a fé em Cristo não era suficiente. É basicamente o que nós falamos no primeiro tempo, né, no estudo bíblico. Eles pregavam que a fé só em Cristo não era suficiente para ser salvo. Eles tinham, então, que guardar a lei, né, a Torá, o Velho Testamento, os mandamentos do Antigo Testamento. Eles deveriam guardar, eles deveriam ser circuncidados, até mesmo gentios. Pessoas que nem eram judias, né, precisavam ser até circuncidado, que era uma prática totalmente judia. E outras práticas que eram realmente judias, né? Eles queriam introduzir isso aos gentios, aos que não pertenciam à nação de Israel, dizendo até mesmo que se não tivesse essas coisas, essas práticas, eles não eram salvos, não seriam aceitos por Deus. Então imagina o problema que saiu, né? Hoje em dia acontece coisas semelhantes, mas muitas vezes não são judeus, né? Na maioria das vezes não são judeus, porque no Brasil, por exemplo, eu não conheço judeu aqui no Brasil, eu sei que tem, mas eu não conheço pessoalmente. E não conheço também aqui agora fugiu o nome do lugar que eles reúnem lá. Alguém lembra? Não, mesquita é dos muçulmanos, né? Templo, levam para o templo, né? Um templo judeu, eu não conheço. Então, não tem como... Sinagoga aí, obrigado, sinagoga. Então, eu não conheço aqui nenhuma. Nem sei se Araguari tem, né? Então, aqui nós temos problemas com outros. Até mesmo que se dizem evangélicos, como eles diziam, né? Que eram cristãos também. Mas tentam introduzir outras coisas, como nós falamos aí no primeiro tempo, né, do estudo bíblico, sobre a salvação eterna, ou se ela pode ser perdida, tenta introduzir mais coisas junto com a salvação, que só Cristo não é suficiente, precisa de obras, né? Mas vamos lá, conforme o verso 17, estamos aí em Romanos capítulo 16, verso 17, essas pessoas então, eles causavam divisões, eles não ajudavam em nada, irmãos, só causava dúvida, e aí muitos acabavam ficando divididos tanto na sua mente, quanto também com aqueles que criam diferente. Então a igreja ficava dividida, uns criam que precisava de outras coisas, outros criam que só Cristo era suficiente. Além disso, né, além desses falsos ensinamentos causando divisões, eles também causavam escândalos, porque não eram convertidos. Eles colocavam tropeço no caminho dos novos convertidos, e talvez levando até suas doutrinas ao ponto da imoralidade. Os irmãos lembram quando Jesus estava aqui na terra e muitas vezes confrontava, né, esses religiosos, fariseus, né, saduceus. Jesus sempre falava para eles e chamava eles até de hipócrita.
Então, ele chegava até o ponto de levar as doutrinas à imoralidade. Irmãos, o verdadeiro evangelho ensina o amor, ensina a unidade dos salvos em Cristo Jesus. O verdadeiro evangelho ensina a justificação, que é somente por Cristo, e ensina que os salvos devem ser santos, como Deus é santo. A regra é o quê? A regra usada aqui pelo apóstolo Paulo é a doutrina que aprendestes. A doutrina que aprendestes. Ou seja, a doutrina dos apóstolos. A doutrina que Cristo passou para os apóstolos e os apóstolos repassaram aí para o mundo. Aquilo que os apóstolos ensinaram sobre Cristo, os ensinamentos que estão na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. A Bíblia deve ser a nossa regra de fé e prática, irmãos. Devemos notar, então, todos aqueles que ensinam outros evangelhos ou aqueles que não ensinam o verdadeiro evangelho. Devemos notar, devemos identificar tanto pessoas que talvez estão no nosso meio, ou até mesmo igrejas. Por que nós não temos comunhão com determinadas igrejas que se dizem evangélicas? Porque o evangelho não é o mesmo. As doutrinas bíblicas não são a mesma. E vou além, irmãos, que nós estamos até perdendo os batistas, né? Até os batistas também a gente não pode mais ter comunhão. Tem a mesma placa lá na frente, mas não pode ter porque, infelizmente, já, como o apóstolo Paulo, como eu falei, né? Aquele texto lá, acho que é Gálatas, se não me engano, eles começaram no espírito, mas agora estão na carne. Recentemente eu fiquei sabendo de uma igreja das nossas, perto de nós aqui, que foi comungar, foi participar de um culto, numa igreja, eu não vou falar o nome, né? Uma igreja pentecostal. Tem tudo a ver, não é verdade? Tudo a ver. A Bíblia fala para afastarmos, irmãos. Afastarmos. Vamos ser tidos como chatos? Vamos ser taxados como eles se acham melhores do que a gente? Não, apenas estamos seguindo a Bíblia. Tem pessoas assim? Afasta-te. É o que a Bíblia diz. Então, se não tem igreja, se não tem pessoas que não pregam o genuíno evangelho de Cristo e não seguem a palavra de Deus, então não precisamos ter comunhão com essas pessoas, com essas igrejas. Aliás, estou repensando sobre essa igreja, se realmente vamos voltar lá ou não. Provavelmente não, né? E sempre tem falsas doutrinas na moda, né? É estranho que eu vou dizer, mas o diabo é muito... ele tem muita imaginação, vamos dizer assim, né? Ele é muito criativo, o diabo. Sempre tem doutrina nova aí, em algumas igrejas. Sempre acontece, aí as pessoas correm, né, para lá, opa, está acontecendo isso ali, vamos lá. Quais são os motivos, irmãos? A Bíblia fala que os motivos dessas pessoas são indignos, porque eles servem ao seu próprio ventre. Eles não querem pregar a palavra de Deus, não querem ensinar a palavra de Deus como ela é, mas eles querem ensinar a palavra de Deus conforme eles querem. Assim fica mais fácil para mim. Os irmãos lembram daquele tal René Kivides, né? Um negócio assim, o nome dele? Que diz que a Bíblia, né, já está ultrapassada, que tem que ser relida, né? Não sei o que lá, né? Lembra dele? Então, eu recebi, não sei se foi agora, atualmente, ou se é um vídeo já antigo, mas recebi no WhatsApp, né? Ele falando sobre ele ter sido desligado da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Aí eu ouvi, né? Só um momentinho, irmão. Hã? Ok. Obrigado, porque lá estava... mas ele falou Ordem dos Pastores do Brasil. São Paulo? É porque tem a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, aí tem de São Paulo, tem de Minas, tem de lá, não sei de cá.
É. Mas aí eu ouvi, né? Deixa eu ver o que ele fala. Talvez ele, né, se arrependeu, né? Pediu perdão, ou que não era bem assim que ele queria dizer. Não. Totalmente orgulhoso, né? Não teve nenhum momento de reconhecimento. Aliás, ele reafirmou novamente, com outras palavras, logicamente, né? Ele começou assim como se estivesse realmente querendo mostrar que assim foi uma injustiça, porque numa mensagem foi uma série de mensagens que ele pregou, não sei se é 40 mensagens, e aí na última mensagem, num versículo ou numa frase que ele disse, aí ele usou duas palavras lá que ele falou, que aconteceu tudo isso, aí eu pensei, de certo ele vai, né, falar que, né, errou, tal, né, que não era assim que ele queria dizer, não, né, totalmente orgulhoso, em pé, tal. E é batista, né? Ainda diz que é batista, ele não sabe o que é ser batista. Batista tem isso aqui como regra de fé e prática, não fala que isso aqui tem que ser relido, tem que ser reinterpretado, tem que ser reescrito, ou tantos do rei lá que ele fala, não sei. Batista crê na palavra de Deus como ela é. Batista crê que a palavra de Deus ela é fiel, mesmo aí tendo mais de 4.000 anos, 6.000 anos, não sei, ainda é atualizada. Não precisa ser atualizada. Sim, tem alguns textos que você precisa trazer para o nosso contexto. Não estou falando que, né, tem algumas coisas aí que realmente não faz parte do nosso costume. Aí você tem que trazer, mas agora dizer que a Bíblia tem que ser atualizada, né, reescrita, reinterpretada, aí não, meu amigo, aí não. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque tanto esse tal de René quanto outros pastores, até pastores que eu conheço, eles aprenderam uma doutrina bíblica, fiel. Aí quando vai para a sua família, aí quando os filhos não querem obedecer, aí quando eles se sentem pressionados pela igreja, não, então vamos mudar aqui. Aí começa a mudar a pregação, porque não dá, né? Eles não aguentam pressão, nem dos filhos, nem da esposa, e muito menos da igreja. Aí eles pregam o que o povo quer ouvir. Ei, bom demais, pastor, isso aí, prega. Mas Deus está lá, ó. Que tristeza. Começou no espírito, agora está na carne. Que tristeza. O verso 18, em outras palavras, eles buscam os seus próprios interesses, né? Eles não querem realmente os interesses de Cristo. Eles não querem realmente fazer aquilo que Cristo mandou, aquilo que é a vontade de Cristo. Eles querem fazer o que eles bem entendem. E não importa, como eu já disse, se um grupo de pastores conhecido a palavra de Deus já há anos na mesma doutrina bíblica, não importa que você está errado, você precisa se arrepender e voltar aos caminhos, a voltar ao primeiro amor, não importa se eles dizem, eu estou certo, vou continuar assim mesmo, sou batista. Eles usam as palavras suaves. Você vai ver, a maioria dessas pessoas, como esse tal de eles falam assim como se fosse um anjo, né? Palavras boas, palavras mansas. Mas na realidade, como diz a Bíblia aqui, eles bajulam os fiéis. Eles bajulam para enganar os simples. Conforme o verso 19, os romanos, eles tinham um bom testemunho de obediência, fidelidade perante todos, né? Ou seja, os cristãos ali da região, eles conheciam os cristãos romanos e eles tinham um bom testemunho. Mas o apóstolo Paulo aqui afirma, né, havia necessidade deles serem sábios no bem e simples no mal. Quando eu li assim, eu já peguei naquele negócio assim, né? Embora eu acho que eu peguei um pouco errado, né? Sábios no bem, ou seja, você deve ser inteligente, né? No bem e tal, pelo menos usar a sua sabedoria para o bem, né? Mas no mal, você ser simples, você não ter criatividade para o mal, né? Você não ter muita sabedoria para inventar coisas más. Eu peguei dessa forma. Mas alguém abra lá em Mateus 10, versículo 16. Irmão Josimar, pega aquele microfone ali. O irmão Cris está ajudando aí.
Quem pode ler para nós? Mateus 10, 16. Aí o irmão Josimar vai levar para vocês, ou o irmão Josimar mesmo pode ler, ok? Olha o que Jesus disse, vê se não é algo parecido. Sim. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Na verdade é algo parecido, com outras palavras, né? Ser prudente, como as serpentes, né? Animal meio perigoso, mas simples, né? É simples que diz aí a palavra? Como inofensivos, obrigado. Como as pombas. Então, irmãos, ligando os dois textos, é basicamente realmente o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, né? Nós temos realmente que pensar muito bem, ser sábios com respeito à palavra de Deus, com respeito a sempre buscar a mais santidade, a sempre buscar estar mais perto de Deus, a sempre buscar entender mais as Escrituras de uma forma agradável a Deus. E simples no mal, ou seja, não, novamente eu repito, não ter criatividade, não usar a sua sabedoria para inventar coisa na Bíblia. As pessoas muitas vezes, até alguns pastores fazem faculdade, e eu conheço, né, um específico e vira a cabeça, né? Vira a cabeça. E um desses não está nem mais no ministério que eu conheço. Começou a pregar coisas esquisitas, coisa antibíblica, e hoje nem está mais no ministério. Eles acham que eles são maiores do que a palavra de Deus, né? O verso 20 mostra o verdadeiro orquestrador e também o resultado. O resultado, se eles seguirem estes conselhos do apóstolo Paulo. Aqui no verso 20, Deus promete a todos os seus fiéis, ou seja, ali os irmãos que estavam em Roma, Deus promete a eles a vitória total sobre Satanás. Deus diz para eles que o Deus de paz, né, ele mesmo no caso, né, vai esmagar a Satanás debaixo de seus pés. Se eu entendi bem, Deus falou que vai esmagar aqui Satanás debaixo dos pés dos cristãos romanos. Não é isso? Ou eu estou errado? Será que a minha interpretação do texto está errada? Pelo menos eu peguei isso, não peguei muito que é debaixo dos pés de Deus, né? Ou seja, se for isso mesmo, Deus vai usar a nós. Deus vai mostrar para nós o final de Satanás. Ele vai esmagar, porque o nosso poder não é nosso, né? O nosso poder é o poder de Deus. Então ele vai esmagar o diabo debaixo dos nossos pés. Precisamos estar cientes, irmãos, de que o verdadeiro adversário, aquele que tem enganado as nações e causado grandes problemas nas igrejas de Cristo, é Satanás. Porque pastores, servos de Deus, uma vez que estavam pregando a verdade, uma vez que estavam numa igreja fiel, uma vez que aprenderam e seguiam aquilo que aprenderam, por que eles muitas vezes viram a cabeça? Por que eles muitas vezes começam a pregar coisas totalmente erradas? Lembro daquele antigo assim, né? Agora está idoso, né? Ex-pastor chamado Caio Fábio. Eu vi um vídeo dele que agora até aceitando aí o homossexualismo como algo normal, aceitando. Mas por quê? É porque ele tem filhos assim. Você entende? Aí eu mudo, não é bem assim. Então, não, tem que mudar aqui, porque agora eu tenho filho, assim, eu tenho que dar um jeito. Mas é um dos maiores heréticos atualmente. Um dos maiores heréticos. Começou bem. Eu tenho o livro dele aqui, no escritório. Começou bem. Mas hoje, infelizmente, na obra de Deus temos os adversários, mas também temos o quê? Os nossos companheiros, irmão. Estou brincando aqui, né?
Né? O tal do Lula aí gosta de dizer essa palavra, né? Mas temos os nossos companheiros. Versículo 21, versículo 24, vamos relembrar o texto. Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, ou companheiro, né? E Lúcio, Jason, Sosípatro, meus parentes, no caso que eram judeus, né? Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja, Saúda-vos Erasto, o procurador da cidade, e também o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Irmãos, nesses versos, são versículos realmente que chamaram minha atenção, embora são versículos simples. O apóstolo Paulo transmite aqui as saudações de seus companheiros, de seus cooperadores, irmãos na fé, aos cristãos que estavam em Roma. E isso aqui nos dá uma grande lição. Nos dá uma grande lição de que nós não estamos sozinhos na obra do Senhor. Eu vou voltar a fita aqui, tá? Nós não estamos sozinhos na obra do Senhor. Amém. Eu acho que você estava dormindo, né? O apóstolo Paulo sempre teve companheiros. Se você conhece um pouquinho aí da história do apóstolo Paulo, ele sempre teve companheiros em suas viagens missionárias, ele nunca saía sozinho. Ele sempre teve companheiros que intercediam em oração por ele. Ele sempre teve companheiros que lutavam a mesma batalha que ele, só que em lugares diferentes. Eu lembrei da Segunda Guerra Mundial, né? Eu já vi alguns filmes, até séries, né? E é interessante que havia os aliados, né? E o grupo lá, né? Acho que a Itália e o Japão juntamente com a Alemanha. Mas os aliados, que pelo menos, né, eu acho que a maioria acredita que era o lado do bem, né? Eles lutavam contra a Alemanha, Itália e Japão, mas em vários lugares diferentes, né? Eu não conheço aqui a história certinho para dizer aí os pontos, tudo certinho. Mas eu já vi filmes que quando tinha uma batalha aqui, alguns soldados aqui lutando, por exemplo, vou dar um exemplo, na Itália, tinham outros lá na Alemanha, mas lutando a mesma batalha, com o mesmo objetivo, né, de derrubar os nazistas, né, em outras palavras, né, derrubar eles. Nós temos, irmãos, muitos companheiros na obra de Deus. Nós temos muitos que estão lutando em várias partes do mundo, a mesma batalha que nós lutamos aqui. E Paulo aqui, ele teve muitos companheiros na obra de Deus, como eu já disse, mas ele apresenta aqui 8. Ele apresenta 8 aqui no final da carta aos Romanos. Timóteo é bem conhecido, né? Filho na fé, mencionado várias vezes em outras cartas. Lúcio, provavelmente aí era da cidade de Cirene, né? E conforme diz lá em Atos, capítulo 13, versículo 1. Jason, possivelmente a mesma pessoa que está escrito também lá em Atos, capítulo 17, versículo 5 a 7, e também o versículo 9. Sosípatro ou Sópatro, né? Dependendo aí do jeito de falar, provavelmente era de Bereia, conforme diz lá em Atos, capítulo 24. Tércio, isso aqui é interessante. A gente até faz essa perguntinha, é tipo uma pegadinha, né, em batalhas bíblicas, né? Quem escreveu a carta aos Romanos? Paulo. Errado. Foi Tércio. O apóstolo Paulo ditou, né, mas quem escreveu foi Tércio. E aqui é tão interessante, eu li algo que eu achei muito assim, tocante. Porque o autor da carta era quem? Paulo, né? Eu sei que é Deus, o Espírito Santo, mas quem estava lhe ditando era Paulo. Mas ele abriu aqui para Tércio dizer essas palavras. Quem disse essas palavras foi Tércio, não foi Paulo escrevendo Tércio. Não, você viu, ele diz aí, eu, Tércio, né, que escrevo essa carta, vos saúdo. Ele deu, fala aí, meu filho, o que você quer falar aí? E ele escreveu. Gaio, o mesmo, talvez lá de primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 14, e também Atos 19, versículo 29.
Erasto, que possivelmente também cita ele lá em 2 Timóteo 4, versículo 20. E o irmão Quarto, desse a gente não sabe nada. Esse a gente não sabe nada, mas esse irmão Quarto que também chama minha atenção. A gente não conhece ele, não sabe nada, a Bíblia não fala mais nada sobre ele. E nem os estudiosos, pelo menos a fonte que eu usei, não sabe nada, né? Mas o apóstolo Paulo sabia quem ele era. Sabia que ele era uma bênção. Sabia que ele era fiel. E ele fez questão, olha, o irmão Quarto está saudando vocês aqui. Ó. Ele está aqui, está fiel. Ele simboliza aqui aqueles cristãos que muitas vezes não aparecem, mas são fiéis até o fim. Muitas vezes nos sentimos sozinhos, viu? Você já se sentiu sozinho na obra de Deus? Você já se sentiu sozinho na obra de Deus? Quando eu era jovem, né, adolescência para a juventude, eu tinha um amigo, mas esse colega, amigo da igreja, ele foi se afastando de mim. E eu me senti sozinho, porque era o meu melhor amigo. E é horrível você se sentir sozinho, né? Numa igreja de 80 membros, mais ou menos, 80 frequentantes, e eu me sentia sozinho. Tinha mais ou menos uns 20 a 30 jovens. Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, mesmo na obra de Deus, mesmo no meio de muita gente. Agora, com respeito ao trabalho na obra de Deus, até mesmo com respeito ao pastorado, ao missionário também, muitas vezes nosso trabalho na obra de Deus é um trabalho solitário, bem solitário. Você não pode muitas vezes ter amigos, né? Você não pode muitas vezes se abrir. Muitos pastores de igrejas locais, mesmo sendo igrejas grandes, pastores de igrejas locais, né? Mesmo sendo igrejas grandes, irmãos, se sentem sozinhos. Eu já vi pastores que entraram em depressão. Depressão mesmo. Muitos missionários, sustentados por várias igrejas, muitas vezes também se sentem sozinhos no campo missionário. Porque muitas vezes as igrejas mandam dinheiro, mas não mandam uma carta, não telefona, não vê como que está, não faz uma visita. Eu lembro quando eu fui para Passos, apenas para ajudar um pastor americano, ainda jovem, né, antes de vir para cá. E nos primeiros 6 ou 5 meses, eu me senti muito sozinho. Estava lá com o pastor americano, tudo, a família dele, mas me senti muito sozinho. Já estava namorando com a Tamara, sentia muita falta dela, tanto é que a primeira vez que eu liguei para ela de lá, que eu ouvi a voz dela, eu fiquei até meio mudo, não consegui falar nada. Eu estava ali pertinho, fazendo a obra de Deus, mas sentindo sozinho. Muitos missionários sentem assim. Muitas vezes eles saem de uma igreja grande, né? E vai para um lugar onde não tem nada. E eles têm que começar do zero, só eles e a família. O que nos anima, irmãos, mesmo em momentos de solidão, é que assim como nós, existem muitos servos de Deus, existem muitos pastores, existem muitos missionários espalhados por todo o mundo, lutando a mesma batalha. E todos esses passam as mesmas situações, passam as mesmas tristezas, muitas vezes se sentem solitários, mas ainda continuam a obra do Senhor. É isso que nos anima. O versículo 24, Romanos 16, 24, assim como costumava fazer o apóstolo Paulo, ele então pronuncia uma saudação em forma de bênção. Provavelmente essa saudação, como nós vemos no contexto, tanto a bênção foi feita tanto pelo apóstolo Paulo, quanto também, eu acredito, pelos outros irmãos que ele apresentou, né? Que estavam saudando também a igreja de Roma. Não sabemos aqui porque esta bênção ela é pronunciada 2 vezes. Eu li um comentário,
não sei, né, que talvez aí foi um equívoco de algum copista, né? Eu não acredito muito nessas coisas, mas também não sou ninguém para falar o contrário. Mas aparece duas vezes, tanto no versículo 20 quanto no versículo 24, a mesma saudação e a mesma bênção. É interessante que eu achei algo interessante, não sei se tem a ver, né? Essa saudação aparece antes dos nomes, que o apóstolo Paulo apresenta, e depois dos nomes. Então, muita coincidência, né, para ser tipo um equívoco, né, de ter copiado duas vezes, mas tudo bem, eu não sou ninguém para falar o contrário. O apóstolo, então, aqui ele espera, na bênção, na saudação, ele espera que a graça de Cristo seja com todos os cristãos de Roma. Ou seja, o que ele está dizendo? Que eles sejam sempre protegidos pelo amor de Cristo, guiando-os, sustentando-os e confirmando-os na fé. Em último lugar, irmãos, a obra de Deus, o trabalho na obra de Deus, existe também o dono da obra. Nós estamos trabalhando na obra de quem? De? Amém. Pensei que vocês tinham morrido aí. Estamos trabalhando na obra de Deus. Então ainda existe o dono da obra. E o apóstolo Paulo faz questão de lembrar aqui quem é o verdadeiro, aquele realmente que merece toda a honra, toda a glória. Quem é que faz a obra mesmo? Quem é que sustém os trabalhadores? Quem é que dá condições aos trabalhadores para poder trabalhar? Então, no versículo 25 ao versículo 27, lembrando o texto, diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas se manifestou agora, e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus, sábio, seja glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Os últimos versos, os últimos versículos do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, termina com um reconhecimento, louvando, adorando ao dono da obra que Paulo trabalhava intensamente. Paulo também resume aqui, irmãos, as grandes verdades que tem tratado na carta. No finalzinho aí, essas palavras, ele está lembrando de assuntos que ele já falou no passado aí, no início da carta, no meio da carta. Por exemplo, ele fala sobre o poder do evangelho que foi confiado a ele, né, Paulo, a pregar. Ele fala sobre a revelação feita nele, do propósito eterno de Deus, no caso a revelação de Deus, né, do propósito eterno dele, seu conteúdo. Qual é o conteúdo? A fé. Sua esfera. Qual é a esfera? Todas as nações da terra. Seu autor. Quem é o autor? O único Deus sábio. Em todos esses pensamentos ele tinha meditado durante toda a carta. Por isso ele termina a carta restaurando o seu tema principal. Talvez ele tenha escrito essas últimas palavras com a sua própria mão. Talvez, não há certeza aqui. Talvez em letras grandes, porque ele já tinha problema de visão, né? Provavelmente na visão. E talvez era uma forma dele autenticar aí as suas cartas, escrevendo talvez no final. Não é certeza isso, ok, irmãos? Mas ele fez isso lá em Gálatas. Quando ele escreveu aos Gálatas, ele fez isso. Se você ler Gálatas 6:11, ele diz lá, olha, eu estou escrevendo aqui com letras grandes, né? Estou custando, mas estou escrevendo. E ele fez questão de exaltar, de realmente mostrar a quem deveria realmente ser louvado, engrandecido e adorado por causa da obra de Deus estar avançando. Que é o dono da obra, que é Deus. Nós vemos aqui duas características de Deus que o apóstolo Paulo apresenta. Primeiro, Deus é poderoso para confirmar na fé aos crentes de Roma. Versículo 25.
Paulo queria ir a Roma para confirmá-los, ele diz isso no início da carta, confirmá-los na fé. Mas ele termina a carta mostrando que nem ele, nem os próprios romanos podem fazer algo para permanecerem firmes na fé. É basicamente o que nós falamos no primeiro tempo, né? Sobre a segurança de salvação. Mas quem faz isso? É Deus. É Deus quem faz isso, é Deus realmente quem confirma, Deus quem firma cada um de nós na fé, livrando-nos, né, da queda. Este evangelho, irmãos, ele diz aí que esteve oculto em Deus na eternidade, né? Mas Deus manifestou agora e foi notificado pelas escrituras dos profetas, conforme o versículo 25 e 26. A segunda característica de Deus que o apóstolo Paulo apresenta é que ele é Deus único e sábio. Não existe outro Deus além de Deus. Não existe outro Deus vivo. Não existe Deus como nosso Deus. E ele diz isso aí no versículo 27. A sabedoria de forma absoluta só se pode ser atribuída a Deus. Deus sabe tudo o que se tem para saber nesse mundo. Tudo o que se tem para saber, Deus sabe. Ele é o autor do evangelho que estava oculto, mas foi revelado. Só ele merece toda a honra, glória, eternamente. E ele diz aí amém, e eu digo amém também. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 11:33. Lembra desse texto? Chamou muita atenção dos irmãos. Ele escreve do 33 ao 36, mas eu vou ler apenas o 33. Ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Isso ele disse logo após que ele terminou a questão da justificação pela fé, logo após que ele terminou sobre o plano maravilhoso de salvação que Deus providenciou para o ser humano. Aí ele disse essas palavras de exaltação, ele mesmo ficou: nossa, mas que é isso? Que Deus é esse? Que Deus maravilhoso, ó, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. E ele vai até o versículo 36, falando palavras semelhantes. Concluindo, ainda bem que os irmãos não falaram amém. Concluindo, irmãos, o nosso trabalho na obra de Deus ainda não acabou. Se estamos vivos, ainda não acabou. Se Cristo ainda não voltou, ainda não acabou. Com certeza temos muitos adversários, sim. Temos um inimigo poderoso que é o diabo, sim. Temos que enfrentar eles pela frente, sim. Mas temos a certeza de que não estamos sozinhos e nunca iremos fugir da batalha. Nós nunca vamos retroceder, irmãos. Nunca vamos interpretar a Bíblia ou reescrever a Bíblia da maneira que nós queremos. Vamos continuar firmes, batalhando a batalha que nos foi entregue. Pois temos, irmãos, como eu já disse, né, muitos companheiros em todo lugar do mundo batalhando, lutando a mesma batalha que nós temos batalhado. E temos a certeza também de que o dono da obra, o nosso general, ele é poderoso, é o único Deus sábio, é Ele quem confirma a nossa fé, é Ele quem nos fortalece na batalha, e toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. Amém? Assim terminamos então a série de pregação numa das maiores cartas da Bíblia, um dos maiores livros da Bíblia, escrito aí pelo apóstolo Paulo, que é um dos maiores apóstolos que já existiram. Esse livro trouxe as maiores verdades do plano divino de salvar o homem.
É um dos livros mais usados para se evangelizar, essa carta aos Romanos. Esta carta, irmãos, merece ser lida, mas não só lida, ela merece também ser estudada diariamente, guardada no coração. Na carta aos Romanos, nós temos uma fonte inesgotável de saber, da qual faremos muito bem em continuar a beber dessa fonte. Amém? Terminamos aqui a série de pregação a Romanos, mas não terminamos com a carta aos Romanos. Vamos estar lendo, vamos estar estudando, vamos estar usando para evangelizar e ganhar outros para Cristo. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar.